que é o velho projeto de anistia, mas não é completamente como era o de anistia ampla, geral e restrita, era larga, solta todo mundo. Não pode. Isso o Supremo iria considerar inconstitucional. Agora, reduzir a pena, o Congresso tem poder para isso. Se reduzir, reduzida estará. Essa decisão dele beneficiará com a redução da pena os golpistas, mas isso não significa, principalmente no que mais interessa, que era o senhor Jair Messias Bolsonaro, não significa que, opa, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 5, ele estará na rua. Não, não é assim, não. Não é assim, não. E isso tudo, ao fim e ao cabo, sempre terminará no colo do Supremo Tribunal Federal, que é aquele que dá a última palavra em matéria de lei e de interpretação de lei. O Supremo não age porque ele simplesmente quer ir agir. Quer dizer, ele fica olhando daqui, dizendo, opa, vou me meter naquilo, vou me meter naquilo, vou me meter naquilo. Não, o Supremo só age quando provocado. Provocado por um partido, provocado por um determinado número de parlamentares, provocado por uma entidade. Provocado, está lá na lei quais são as provocações que o Supremo tem que pelo menos examinar para dizer nessa eu não me meto. Não, essa daqui realmente faz cabimento, tem cabimento eu opinar a respeito disso. Não é que ele queira opinar sobre tudo, mas ele é provocado sobre tudo. Porque quem perde num momento ou no outro sempre pode recorrer para o Supremo, entendeu? Agora, a dosimetria, essa, essa anistia do B, chamada de dosimetria, que é redução de pena, estabelecimento de tamanho de pena, isso tem tudo para a oposição comemorar. Ela deverá derrubar esse veto do governo. O Lula sabia que o Congresso que tinha aprovado isso poderia derrubar o veto que ele fizesse a essa decisão. Mas para Mas ele derrubar o também, veto, eles vão. mas ele tinha que marcar posição. Então chega Claro. lá, o Supremo condenou a essas e essas penas. Aí o Congresso disse, não, senhor, vamos reduzir aí o tamanho dessas punições. E aí o Lula diz, o Congresso tem razão. Aí vai se atritar com o Supremo? E mais, o Lula reconhece a gravidade do crime cometido por esses golpistas, assim como o Supremo reconheceu, assim como a maioria do povo brasileiro. Está em tudo quanto é de pesquisa. Está em tudo quanto é de pesquisa. É, então o Lula tinha que vetar, se o Congresso quiser derrubar, derruba. Se o Supremo achar que tem que interferir nessa decisão do Congresso, porque provocado achou que deveria interferir, problema do Supremo. Problema do Supremo. Agora, Mas diga. essa derrubada do veto, que está todo mundo apostando realmente na vitória da oposição, mas também não é tão simples, já que depende de 41 votos que precisa ter de senadores. E para passar Olha, lá no se tem Senado, 40. Se na véspera, vamos dizer, passou no Senado com 46 na primeira, lá, e foi apertado. é, Teve gente lá que depois podia ter evitado participar da votação para não chegar a esse eu número. sei, Pensaram que mas seria veja, se 41. você. Não Mas tem essa veja, margem tão folgada também para não, achar que vai ser um 7-1. Pode mas, dar ruim não, ainda, sete a pode dar. um não dará, mas veja, essa engenharia política, ela foi concebida para isso, digo, vamos juntar aqui, num dia a gente vota a dosimetria, Claro. para liberar, daí um refresco para os golpistas. Isso eu Mas estou dizendo, antes vota o Messias. mas antes volta o E Messias. aí, se Então, atrapalhar o Messias, o governo pode atrapalhar muito a dosimetria. Então, por isso que pode ser um lavando a Se mão o, do outro, um se o ajudando o outro. governo, se o governo tivesse numa situação de com relativa folga, aprovar o nome do Messias na quarta-feira, ele não precisava, na quinta-feira, sabotar o projeto de dosimetria. Não vai ser o governo, se o governo tivesse força.
suficiente e garantida, previamente garantida, de que ele faria passar o Messias na quarta-feira, ele poderia na quinta-feira também impedir a dosimetria. É o contrário, juntou-se, essas duas coisas estão sendo juntadas pelo Alcolumbre, que, como presidente do Senado, é também o presidente do Congresso, quando Câmara e Senado se reúnem para votar numa mesma ocasião, para deliberar numa mesma ocasião. É uma engenharia essa montada pelo Alcolumbre. Não, vamos botar aqui o Messias para votar primeiro, aí a gente vai ver o resultado aqui. Aí podemos ganhar 2 dias, ou ganhar na quarta, derrubando o Messias, na quinta, derrubando o veto do Lula. Ou então a gente negocia de um dia para outro o que é que é. Não, vem cá, então eu vou provar o Messias aqui e o governo também não vai fazer grande confusão para que a gente não aprove a dosimetria. Tem muita conversa para um lado e para o outro, meu Deus. Mas muita conversa para um lado e para o outro. A gente fica pensando que é só dois lados o tempo inteiro, que mal se comunicam, que mal se conversam, que mal se entendem. Tem nada. Olha, se vocês fossem conhecer de perto, é que nem a gente, jornalista, às vezes consegue, a gente fica sabendo numa ocasião ou noutra. Pessoas que aparentemente são completamente díspares, não têm nenhuma afinidade política, mas que passam natais juntos, que conspiram juntos, que conversam. E eu não estou falando só parlamentar, não. É parlamentar com ministros de tribunais superiores, é ministro de tribunais superiores com parlamentares. Não é? Diga aí a coisa mais absurda, não. Rogério Marinho jamais, vamos dizer, conspiraria em conversas com aparentes inimigos que ele tem, como nada, todos conversam, todos se compõem, todos se entendem. Há uma guerra que também é muito guerra ideológica, ou que seja, para inglês ver, como se dizia no passado. Para a gente ficar espantado, nada. Acabam Midiático, né? se dando razoavelmente bem por debaixo dos panos. Muito difícil você encontrar ali um inimigo visceral do outro, quer Mas já um que a gente seja está de extrema direita, quer ser o outro seja de esquerda. Não, olha, não tem, não já tem. que a gente tá indo para esse lado de inimigo visceral, vamos para outro tema aí, que a direita rachou. A direita tá complicado ali, tem muita briguinha, tem muita treta, né? Tem muita